Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, mediante que nós estaremos conversando aqui hoje, curtir esse vídeo, compartilhar com a sua igreja, tá bom? Hoje nós vamos estar conversando com o pastor Israel Carvalho, presidente da Convenção Batista Nacional lá no Pará e Amapá. Pastor Israel Carvalho, seja bem-vindo. Como é bom lhe receber aqui. Eu quero também dizer para o pessoal de casa que eu sou paraense. Sou paraense, morei um tempo em Macapá também, então vamos conversar aqui de coisas que fazem muito bem a mim, até porque muitas dessas realidades aqui que serão tratadas eu pude vivenciar. Mas, pastor Israel, queremos lhe ouvir, inicialmente, a sua saudação inicial e já a apresentação pessoal. Obrigado, pastor Natan. Prazer estar aqui, junto com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. Maravilha. Nossa CBN lá no Pará e também no Macapá. Tá, a gente quer ouvir um pouquinho da sua apresentação pessoal, né? Família, ministério, quanto tempo o senhor já está na convenção. Fale-nos um pouquinho aí. Meu nome é Israel Carvalho Santos. Nós estamos na convenção já... Na convenção mesmo, nós estamos já há mais de 30 anos na convenção, né? Sim. E como pastor estamos um pouco mais de 20. E eu sou casado com a Tatiane Caribé Carvalho já há quase 30 anos. E temos um filho de 27 anos, que é o Tiago. Maravilha. Aí o senhor é da Bahia, foi para o Pará, muito cedo? Eu só nasci na Bahia, mas morei no Espírito Santo e no Pará, né? São 3 estados. Nasci na Bahia, no Espírito Santo e no Pará. Mas o senhor tem mais tempo no Pará? Mais tempo no Pará. Eu fui para o Pará, eu era criança ainda. O senhor é daqueles que, se ficar sem tomar açaí, o sangue começa a afinar? Açaí faz parte do cardápio, né? Eu já tenho um tempinho. Tem um ano que eu estou aqui. Rapaz, tem um ano que eu não tomo açaí do Pará. O açaí que eu tomo é o açaí da tigela que tem aqui. Não, açaí... O açaí de Brasília é muito bom, mas o do Pará, o do Norte Lá é nativo, né? Lá é nativo. Bom, só falando para o pessoal que está em casa, nós estamos aqui no complexo, estou aproveitando, entrevistando os presidentes, né? Por isso você pode ouvir alguns ruídos aqui. Nós estamos em uma sala, não é o estúdio do Debatistas, tá bom? Então, se você ouvir algum ruído é porque a gente está aproveitando o ambiente aqui em Brasília para aproveitar que os pastores estão passando por aqui, a gente não vai deixar a oportunidade passar, né? Então, pastor Israel, então o senhor falou aí da sua família, de onde o senhor vem. Fala um pouquinho para nós o senhor é pastor também lá em Goianésia, não é isso? Goianésia do Pará. A igreja Batista Nacional em Goianésia do Pará. Igreja Batista Nacional em Goianésia do Pará. Tá, aí o que eu gostaria de saber, né, para que as pessoas também compreendam um pouquinho, qual é a realidade da nossa convenção lá no Pará? Quantas igrejas nós temos, os pastores, né? E nesse primeiro momento o senhor já pode também nos apresentar quais são os desafios. Quais são os desafios que se enfrentam lá no nosso estado? O Pará está junto com o Macapá, né? A região norte do Brasil, nós estamos junto, mesmo porque o Pará para o Macapá é apenas o rio Amazonas, que atravessando o rio Amazonas já está no Macapá. Sim. Nós temos 28 igrejas, né, na nossa região, igreja emancipada, e 26 congregações em nossa região. Nós temos hoje um número de 33 pastores, e 30 seminaristas que estão fazendo nosso seminário lá de Belém. Lá de Belém. Quais são os maiores desafios, pastor, que o senhor observa? Os desafios nossos, eles são gigantes, né? Por que gigantes? Porque o Pará, ele é o segundo maior estado do Brasil, fica atrás só do Amazonas. E o Pará, nossas estradas são péssimas, né? Muitos buracos. E a gente anda, às vezes, 140 quilômetros para chegar em uma cidade no Pará. Sim. Então, a gente acaba, às vezes, passando um dia, uma parte de uma noite, para chegar em uma cidade, para dar assistência às igrejas, aos colegas pastores e tudo mais. Então, o desafio é muito grande mesmo. Eu vivenciei isso. Teve um período, como eu nasci em Paragominas e fui para Altamira, tinha 8 anos de idade. Meu pai pastoreou a Igreja Batista Nacional. E quando a gente era criança, teve um período que a igreja comprou uma Kombi, e lá tinha um transporte de Kombi ali na Transamazônica, na época era o que se tinha. E a Kombi também tinha uma boa tração, a tração traseira para andar na lama.
E uma vez, rapaz, vindo de um culto de Brasil Novo, que é apenas 46 quilômetros. Acho que a gente vem de Medicilândia. Aliás, a gente vem de Medicilândia, que é 90 quilômetros, onde eu pastoreei também. Mas nesse período eu ainda era criança. E a Kombi atolou perto de Brasil Novo, que é a cidade do meio. E aí meu pai já é perito em lama, tentou sair daqui e joga para ali, só que aí a Kombi não aguentou a pressão, acho que o disco de embreagem queimou, e a gente teve que passar a noite na Kombi, numa dessas estradas. Então esses desafios que o pastor Israel fala aqui, de fato é algo que ainda é real, embora tenha tido... Corriqueiro lá. Né, temos, as estradas estão melhorando, mas o estado é tão muito grande, gigante que para organizar, às vezes você consegue arrumar um setor, já o outro setor já pena, né, com essa questão. Então o senhor nos apresentou esses desafios. Aqui a gente está no DF, as cidades são bem próximas, né? Você sai de um para outro em 40 minutos, outros bem menos. Mas lá as reuniões, são 4 reuniões no ano. Sim, trimestral. Aí você precisa se deslocar e tem muito recurso que é gasto, às vezes, para participar de uma reunião, né? Para você ver a dificuldade. Mas eu gostaria que o senhor nos apresentasse quais são os maiores desafios, espiritualmente falando, que as igrejas têm enfrentado no norte. Né? O senhor pode falar um pouco da sua realidade também lá em Goianésia? Eu moro a 350 quilômetros de Belém, capital, né? Goianésia do Pará, fica nessa distância. E como eu falei, o Pará é muito grande e os desafios também são grandes, porque, por exemplo, a cidade que nem onde eu moro, nós temos mais de 40 vilas nas zonas rurais. Então, fluxo de pessoas na zona rural, tem vila lá que tem 5 mil pessoas morando numa vila, né? Isso no município de Goianésia do Pará. Então, imagina você dar assistência a essas pessoas em mais de 40 vilas no município. Então, o desafio é muito grande mesmo, muito grande mesmo. Então, eu vejo, pastor Natan, eu vejo o Pará como um campo missionário por causa da realidade que é o Pará. Né? Por mais que a convenção está lá já há 50 anos, está lá no Pará, mas a realidade nossa continua sendo ainda muito difícil mesmo, por tudo aquilo que representa o grande estado do Pará que nós moramos. É verdade. Tem pastor Rosivaldo de Araújo passou por lá, pastor Jonas Neves, então tem história na convenção, mas ao mesmo tempo esses desafios apresentam como de fato um campo ainda, né, que precisa ser desbravado, tem muita coisa ainda. Né? Aí, lá em Macapá, o senhor havia falado, nós temos o estado do Amapá, nós temos 2 igrejas que ficam na capital. É isso? Uma delas eu pastoreei lá em Macapá, então nós temos essas 2 igrejas em Macapá, e um dos desafios também é que o estado do Amapá é praticamente uma ilha, né? Para você ir lá, tem que ir de barco, tem que ir de avião, e aí o senhor já fez algumas viagens também, né? Lá, já fomos lá. Já fomos lá visitar o campo, né? Reunião também do Corplex e da Ordem também lá no Macapá. E a gente aproveita quando tem essas reuniões trimestrais, que é 4 por ano, te estende um pouco mais a nossa estadia na cidade, na região, para poder visitar as igrejas também perto, os colegas perto, né? E ter aquele momento de conversa, descontração, aconselhamento, de oração junto. Então isso fortalece, isso cria vínculo de unidade, isso cria vínculo, né, da convenção estar ali, né, porque as pessoas das igrejas acabam cobrando a convenção, né, por não ver a convenção presente, e a convenção é a liderança, né? O pastor ali, representante da ordem, é a convenção. É a convenção. A igreja é a convenção. É a convenção. Às vezes acontece isso também, né? Isso. Parece que a igreja cobra a convenção, tá, tudo bem, ela pode estar querendo que o presidente esteja lá, mas a igreja é a convenção. É a convenção, ela é filiada à convenção, entendeu? Mas aí eles satisfazem com a liderança da convenção. Sim. Né? Essa alegria, né? Para poder estar lá. Sim, exatamente. Então isso é contagiante mesmo para eles, né? A gente está lá presente, eles recebem a gente muito bem e faz aqueles almoços, né? Aqueles jantares, entendeu? E participa toda a igreja junto com os pastores. Então é uma alegria muito contagiante mesmo. Entendi. Então esse desafio acaba sendo algo prazeroso para exercer esse ministério da liderança na convenção. Porque você acaba, às vezes quando é muito próximo também, você faz viagens curtas, né? Vai ali, tá na igreja com os irmãos e volta para casa. O desafio da distância é o fato de você sair de casa, ficar 3, 4 dias longe de casa, mas só que isso permite, como o senhor falou, essa interação, né? Fica na casa do irmão, esse diálogo, é muito bom de fato. Um dos desafios que a gente havia conversado até em off
é a questão também da saúde, né, dos pastores. Essa questão das viagens, como o senhor falou, tem esses pontos positivos, é maravilhoso, mas o trabalho convencional, as reuniões, essa representatividade, né, dos pastores tendo que se deslocar e tal, qual tem sido as consequências disso na questão de saúde? O senhor pode falar até o senhor também, como é que tem sido, até para as pessoas, ao terem ciência disso, está orando, né, pelos obreiros ali no norte. Como o desafio ele é grande e você acaba às vezes ficando, né, muitos dias fora de casa, fora da igreja que você pastoreia, então é um desgaste. Sim. É um desgaste, né? É um desgaste no seu emocional, no seu físico, né? É um desgaste de carro que você tem que usar. Sim. Né? Que nem todo lugar avião não vai, e avião ele é muito caro para poder deslocar. É diferente, veja bem, queridos. Você fazer uma viagem de capital para capital no Brasil, o preço é uma coisa. Uhum. Quando se fala da região norte do Brasil, o preço ele é 3 vezes mais caro a viagem aérea do que na região sul ou sudeste do país. É uma cidade, às vezes, onde tem uma companhia aérea e é um voo por dia. Exatamente. E aí, então, eles cobram um preço 3, 4 vezes acima do que é outra região do Brasil. Exatamente. Então, essa é a realidade nossa da região norte do Brasil. Entendeu? Então, a gente acaba desgastando o carro, né? E como você citou agora há pouco aí a questão de atoleiro, existe muito atoleiro mesmo na Transamazônica, e são desafios muito grandes mesmo. Então há um desgaste, né, como eu falei, emocional, físico na gente, e isso tudo acaba pesando no final do mês, né? Sim. Porque você tem que ter um carro bom para te dar um suporte, para você chegar lá, né? Senão o carro tem que ser um carro que realmente tem estrutura para aguentar essa lida sua. Exatamente, isso é fato. Das estradas ruins e tudo. Carro bom lá não é luxo não, é necessidade. Não, é necessidade. Necessidade. Entendeu? É verdade. E outra coisa, né? Porque adoece mesmo a pessoa, porque você vai indo, você vai desgastando e tudo. Então, são desafios que a gente precisa mesmo de oração, precisa mesmo que Deus continue tendo misericórdia, como Ele tem tido da gente, para nos guardar nessas estradas, nos guardar nesses momentos que pelo qual nós estamos atravessados ali na nossa região. Maravilha. Então, nós falamos aqui dos desafios. Agora vamos falar um pouco, então, como você já falou também, tem alguns desafios que se tornam prazerosos, vantajosos, né? Mas vamos falar, então, das alegrias, aquilo que a mídia não mostra, lá do norte, do Pará e do Amapá, especificamente. Quais são as belezas que nós temos lá e também os frutos dos ministérios, né? Do ministério em si. O Pará, ele é muito rico, tá? O Pará existe riquezas que eu digo que não o Brasil, não, o mundo não tem. Sim. Né? O Pará existe o minério, o ouro, o açaí, né? o cupuaçu. O Pará existe madeira, rios navegáveis, energia com barragem, nós temos em Belo Monte, nós temos em Tucuruí, não são hidrelétricas, né? Uma das maiores do mundo. Então, o Pará existe o peixe, né? No Pará. Então, o Pará existe muitas qualidades de vida que não existem no resto do Brasil, entendeu? Verdade. E sem contar também que o Pará em si, hoje o Pará ele é o foco, né, da agricultura e pecuária. Sim. Porque são terras, né, produtivas. Então o Pará hoje está sendo um celeiro de plantação de soja, né, de plantação de milho. Lá em Medicilândia, onde eu morei, é o cacau. Cacau é o carro-chefe lá. Você chega em Medicilândia, aqui na Transamazônica, está uma placa de entrada da cidade. Seja bem-vindo à capital nacional do cacau. É um título que foi dado a Medicilândia. Eu fiz até uma paródia uma vez que teve um evento lá da prefeitura, e aí eu fiz uma paródia da música do João Alexandre, que João Alexandre tem uma música que fala sobre o Pará, né? Vim parar no Pará e encontrei tudo bem, no calor e o amor de Belém. Só que eu queria falar de Medicilândia. Aí a paródia foi: vim parar no Pará em uma capital, Medicilândia, capital do cacau. Mas é uma das maravilhas, tal como o senhor falou, né? Essa questão da agricultura. E os nossos rios lá? Os rios são excelentes, rios não são poluídos, graças a Deus, né? Porque é interior. Né, os rios são rios navegáveis, são rios que as pessoas usam muito mesmo no dia a dia para poder pegar o seu peixe. Né? Então são rios que a gente percebe
que tem afluentes grandes mesmo, rios que tem quilômetros de larguras, né? Quilômetros de largura, como o Tocantins, que é um dos maiores do mundo. Então, o Pará ele é muito rico mesmo, muito rico mesmo. A Anne, minha esposa, né, lá do Nordeste, quando eu falava do rio, né, não, o Rio Xingu e tudo, ela só foi ter essa ciência quando ela foi lá no norte. Tem o Rio São Francisco, que é um rio grande, mas quando você observa os rios, parece que, pelo menos eu não observei um momento em que o Rio São Francisco se estende tanto quanto o Rio Xingu, por exemplo. Tem alguns momentos assim que parece que dá o horizonte, o Rio Amazonas. Se não fosse aquelas pequenas ilhas, você falava, isso aqui é o mar. De tão grande que o rio é muita água. Para quem ainda não observou essa realidade, é muita água. Por isso que tem tantas hidrelétricas lá. Né? Tantas hidrelétricas. O senhor gosta de pescar? Eu sinceramente, meu tempo acaba sendo muito corrido, né? Sim. Por ocupar o pastorado de uma igreja e também de igrejas, na verdade, não só uma, mas existe também outras igrejas que a gente acaba cuidando e também da convenção. Mas eu gosto de pescar. Pescar é uma terapia, né? Porque o rio tem muitos peixes, né? Sim, então, aquele momento de você ir ali no barco e lançar o anzol e ficar esperando o peixe vir e tal. Então, tem toda essa maravilha, né? Verdade. Esse lazer, tem que ter como lazer o pescar, né? Uma terapia pra gente. O pastor Zé foi pregar lá em Jacundá, foi. Né? Ele aproveitou para... Mas às vezes a gente também que é da terra, a gente sabe das belezas, mas são os afazeres. É igual quem tem piscina em casa, só toma banho uma vez por ano, né? Quando vem o pessoal de fora, né? Quando vem o pessoal de fora. É igual a gente também, no meu caso, né? Quando você é do norte, às vezes a gente aproveitava os outros locais, né? Você vai para uma reunião, você quer conhecer um ponto turístico, quer conhecer outro. Ó, eu tô aqui em Brasília já tem um ano, eu só conheço o Senado e a Câmara dos Deputados só por fora. Só vou lá na frente e tiro a foto, né? O Supremo, tudo. Mas aqui tem o passeio, que dá para fazer o tour, você chega lá, você conhece tudo lá por dentro e tudo. Mas como eu estou morando aqui, talvez se eu morasse de fora e viesse aqui passar uma semana, eu já tinha feito. Mas que maravilha, como é bom poder ouvir um pouco dessas alegrias do nosso estado, né? Mas gostaria já para a gente caminhar para a finalização, pastor, algum testemunho que o senhor possa nos falar, algo que o senhor já me falou que eu acho interessante, a sua vivência no que diz respeito ao poder público, né? O seu tato como pastor, como igreja ali em Goianésia, com o poder público. Como é que se dá isso? Como a igreja ela é vista na sociedade? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, até porque nós estamos em ano eleitoral, né? Veja bem, eu sou um privilegiado, tanto eu quanto a minha esposa. Nós nascemos já no berço evangélico, né? E temos toda a nossa formação na igreja, e pelo pai, pela mãe, pelos pastores que nos pastoreou, né? E aquela velha lógica, né? Você acaba aprendendo mais com os erros do que com os acertos, né? Então eu tenho tentado, na verdade, no dia a dia, observar essa questão dessa lógica. E muitos pastores passaram por mim, né? Como pastores meus, me batizando, me discipulando e até realizando meu casamento e tudo mais, sempre foram bênçãos na minha vida, né? Sempre deixei isso bem claro para eles, para a igreja que eu sou pastor, para a convenção. Mas a verdade é que todo o ser humano ele é capaz, ele tem seus erros e tem seus acertos. E aí, como eu sou aquele crente já antigo, né, de igreja e tudo mais, então a gente acaba tirando proveito daquilo que estava errado em alguns colegas, para a gente não fazer também. Sim. Porque eu não me vejo melhor do que nenhum deles. Pelo contrário. Né? Sou igual tanto quanto eles também são. Então isso me fez a tomar algumas decisões na minha vida para não errar, não cometer alguns deslizes, né? Então eu já tive convite, sim, do poder público para ser candidato a vice-prefeito, ser candidato, né, a algum cargo no poder público como um secretário, né, em alguma área na prefeitura. E eu sempre deixei bem clara a minha posição de não me envolver com essa questão política, né? Não ceder o púlpito da igreja para que político A, B ou C venha discursar, fazer campanha, entendeu? Eu sempre deixei bem claro isso aí. E isso, graças a Deus, acabou surgindo o contrário na minha vida. Porque acabou que o poder público me vê como um pastor. E por aquilo que realmente tem que ser visto, um pastor. Primeiro porque eu entendo que quando você é um pastor, você não é um pastor apenas de uma igreja local. Você é um pastor de uma cidade em si. Né? Onde quer que eu vá, eu seria um pastor. Tanto onde eu estou hoje, quanto se eu for hoje para o Japão, vou ser pastor no Japão, na China. Né? Até em Israel também eu vou ser um pastor.
Então, o pastor, ele foi chamado para exercer um pastor. Eu entendo que o poder público, um político, ele está como político, ele está vereador, ele está prefeito, ele está senador, ele está presidente do Brasil, né? Tem um cargo que ele ocupa por um tempo determinado. Já o pastor, ele tem uma vocação, chamado, né, por Deus para exercer aquela função no reino do Senhor. Até na nossa convenção, né? O senhor hoje está como presidente da CBN Pará-Amapá, um dia vai deixar de ser presidente, mas vai continuar pastor, exercendo essa vocação, né? Maravilha. Então, graças a Deus por isso, e como eu estava falando, acabou surgindo o contrário, efeito na minha vida, porque o poder público acabou usando, digamos assim, me vendo como um pastor, realmente, né, somos pastores, para poder abençoar eles. Amém. Como o pastor Israel, orando. Maravilha. E pregando. E o senhor tem a liberdade para falar o que está errado, né? Tenho. Em algum momento Tenho você liberdade. chega, isso aqui está errado. Tenho liberdade. Aqui está certo, continua andando por aqui. Tenho liberdade de chegar neles e conversar no particular, em off e tal, e aconselhar, e orar. Então, isso demonstra o respeito que tem pela gente, pelas posições que nós tomamos lá no passado, para chegar hoje e a gente ter esse valor, né, diante dos órgãos públicos do nosso município, do nosso estado também. Maravilha, pastor Israel. Que bênção, que bom poder lhe ouvir, que bom poder ouvir um pouquinho do norte, lá do nosso Pará, do Amapá. Tem um ano que eu não tomo açaí, rapaz. Estou com saudade do açaí. Se eu tivesse lembrado, eu tinha falado para você trazer. Eu tinha trazido, olha. Trazer no isoporzinho, né? Mas trazia tranquilo. Eu sou um paraense assim, né? Eu não nasci em Belém, nem em Macapá. Tem algumas cidades ali que carregam, que o pessoal fala galinha, franguinho, né? Cultura mesmo, né? Às vezes o pessoal, uma vez lá em Macapá, eu estava na universidade, a minha professora me confundiu, achou lá do Nordeste, né? Como o nosso colega aqui, Natan. Eu falei, professor, eu sou paraense. Ela falou, e que esse teu sotaque? Eu falei, eu não acho que eu tenho sotaque, né? Mas meu pai é paraibano, minha mãe é maranhense, minha mulher é sergipana. Morei um tempo na Paraíba, quando fui fazer o seminário. E todas as cidades que eu morei no Pará foram cidades que, tipo Paragominas, onde eu nasci, paraense, goiano e mineiro. Fui para Altamira também, quando abriu a Transamazônica, veio muita gente de fora, né? O INCRA trouxe muita gente para... Então ali tem muito sulista, tem muito nordestino também. Então acabou que a minha cultura é um pouco misturada, mas eu amo demais o norte. Aí quando eu ia tomar açaí lá em Macapá, eu colocava granola, o leite condensado, e o pessoal falava, poxa, tá profanando nosso açaí. Os irmãos lá em Macapá, tá profanando nosso açaí. Porque quando eu morei em Macapá, Medicilândia tem, né? A gente tinha noite paraense lá e tudo, mas em Macapá carrega de fato aquela cultura do ribeirinho mesmo ali, né? Vem a tapioca, tem a maniçoba, aquilo que tem em Belém a gente encontra em Macapá também, né? De maneira mais forte. Né, o camarão, mas que maravilha. Pastor Israel. Só completando, o paraense legítimo mesmo, ele toma açaí sem açúcar. Sem açúcar. O legítimo, sem açúcar, tá? Aí a gente profana. Exatamente. E o peixe tem que ser aquele peixe frito. Fritinho. Frito, entendeu? Geladinho. E a farinha é a farinha chamada farinha d'água. Farinha d'água. Entendeu? Esse parece legítimo. Aquela farinha grossa. Isso. A Anne, minha esposa nordestina, até hoje disse que quando ela come uma farinha daquela, machuca o dente. Entendeu? Eu confesso que não me adaptei a comer a farinha, nem o açaí sem açúcar também não consigo tomar, tem que ser com açúcar. Olha aí. A farinha eu gosto, mas eu também tem que ser essa aí grossa, mas amanteigada, que fica mais crocante. Entendeu? Eles chamam de poeira lá. Se você comer essa farinha, por exemplo, aquela fininha, não, isso é poeira. Isso eu não falava com a Anne, porque você é da Bahia também, né? Então, a Anne, tinha um irmão lá em Medicilândia que ele era caminhoneiro, ele levou a farinha da Bahia para ela ficou amando fininha. Eu falei, rapaz, isso é leite em pó. É verdade. Mas essa diversidade cultural que nós temos. Isso é bom. Só o Brasil tem isso. E o Pará tem isso. Essas culturas, essas iguarias, o Pará tem. Sim. Isso é extraordinário. Bom, pastor Israel, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por essa conversa maravilhosa. E você que nos acompanhou, muito obrigado por estar conosco, participar conosco até aqui, se inscreva no canal, deixe aí a sua experiência e de repente se você é de um outro estado, coloque aí um pouquinho alguma peculiaridade sua, se você é do Pará, coloque aí também nos comentários para que a gente saiba e não se esqueça, não deixe de orar pelo Pará, orar pelo Amapá, pelas igrejas que estão ali presentes e as demais igrejas do nosso Brasil maravilhoso, tá bom? Muito obrigado, já estamos finalizando por aqui. Pastor Israel, suas últimas palavras. Querido, obrigado, pastor Natan, pelo convite, tá? Que Deus possa continuar fortalecendo o colega, a sua família, o ministério e toda a nossa conversão, tá? Espero que você que tenha ouvido essas palavras, que
sejam bênçãos para você, assim como foi para mim. Que Deus possa edificar a sua casa, o seu casamento, que você tenha um casamento abençoado como eu tenho o meu, já há 30 anos de casado. Deus possa abençoar a tua família como eu tenho a família também abençoada. Se você é pastor, Deus possa abençoar o teu ministério, fortalecer o teu ministério, que essa chama da vocação, isso possa estar incendiando a tua alma todos os dias e que você tenha essa disposição de continuar exercendo esse ministério pastoral, né, com vontade, com amor, com dedicação, e que o Senhor supra mesmo todas as suas necessidades em Cristo Jesus, tá? Eu vou orar por você, vou abençoar a tua vida e também a tua família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua fidelidade conosco. Te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus presente. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e tu és o mesmo também o amanhã, que nós não vivemos ainda, mas pertence ao Senhor. Obrigado, obrigado mesmo. Ó Deus, guarda, Pai, cada família, cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho, cada lar, cada casa. Traga saúde, Senhor, na vida familiar. Traga, meu Deus, valores inegociáveis, Senhor. Traga uma paz que excede todo entendimento. Livra, Pai, do dia mau, do lasto passarinheiro, da peste perniciosa. Ó Deus, guarda, Pai, essas famílias. Salva, Pai amado, os filhos das drogas. Salva os filhos, Pai amado, do álcool, Senhor, do cigarro, da fornicação, das orgias. Ó Deus, traga, Senhor amado, sobre esta família, ó Deus, o entendimento que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Eu oro, Pai amado, pela nossa convenção CBN a nível de Brasil, ó Deus e de nações. Toma nas tuas mãos, guarda a CBN, guarda a liderança da CBN, a liderança da Ormiban, Senhor, toma nas tuas mãos. Os departamentos, Pai, que nós temos, ó Deus amado, CBN Homem, CBN, ó Deus amado, Mulher, CBN Jovens, toma nas tuas mãos, continue conosco. Ó Deus, que cada pastor que faz parte dessa história da CBN seja conduzido pelo Senhor, seja guardado pelo Senhor e seja todo o tempo alimentado pelo Senhor. Oramos pelas famílias dos pastores. Apresenta o Senhor a família de cada pastor, meu Deus, as suas esposas, os seus filhos. Toma nas tuas mãos. Guarda a família dos pastores, Pai, da CBN. Dê força, dê saúde. Ó Deus, dê vigor, dê vontade. E acima de tudo, meu Deus, o Senhor possa os conduzi-lo a pastorear com excelência, a pastorear amando o rebanho e sendo servo, ó Deus, do sumo pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós te louvamos e nós os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Bom, muito obrigado você que nos acompanhou, que esteve conosco nesse bate-papo. Veja aí as demais entrevistas, nós temos a playlist aqui do Debatistas, né? Estamos aqui na segunda temporada. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo programa.